Meus irmãos e minhas irmãs, ordenei a uma viúva que te sustente. Esta é palavra de Deus dirigida a Elias, na sequência do texto. No capítulo 17, versículos 7 a 17, quando, secada a torrente, Elias se dirigiu para Sidônia, na cidade de Sarepta. Lá ordenei a uma viúva que te sustente, lhe diz Deus. E aqui nós fazemos a primeira pausa para a nossa meditação. Esta afirmação é forte e ao mesmo tempo chocante. Nós poderíamos esperar que Deus dissesse: ordenei a uma pessoa de bem, ordenei a um rico, ordenei a uma pessoa de posses, que te deu sustentamento. Não, pelo contrário, ordenei a uma viúva. Desde já, as classes mais baixas e menos protegidas da sociedade bíblica eram as seguintes: as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Viúva, órfão e estrangeiro formam o tripé de classes sociais marginalizadas. Hoje, nós temos toda uma legislação trabalhista que cobre os direitos de todos os seres humanos, sobretudo direitos dos mais antigos, dos mais velhos, viúvos e viúvas. Nós temos pensões, nós temos aposentadorias, nós temos poupanças, mas no passado estas coisas não existiam. Morria-se muito cedo e, as mais das vezes, o marido ia por primeiro. Frequentemente, ele era arrolado no serviço militar e não voltava mais com vida. E algumas mulheres conheciam a viuvez muito cedo ainda na vida. A desgraça para aquela época era ainda pior se esta mulher possuísse filhos, porque nenhuma legislação da época acudia às suas necessidades como às necessidades de seus filhos. Ordenei a uma viúva que te sustente lá. O nosso Deus é o Deus dos valores invertidos. O que para este mundo não conta, conta aos olhos de Deus. Muito mais tarde, assim se expressará São Paulo na primeira carta aos Coríntios. O que nada vale, o que não presta, o que não conta, as coisas que não são, estas são as coisas que Deus escolheu para confundir os fortes, para confundir os sabichões, para confundir aqueles que, com o seu engenho e com a sua arte, imaginam ter a vida nas próprias mãos e fazer-lhe o giro completo de 360 graus. O nosso Deus é o Deus dos valores invertidos. E, de fato, na sequência do texto, em seu capítulo 17, será uma viúva pobre
que Elias por primeiro encontrará quando tiver chegado a Sarepta, na Sidônia. Uma viúva pobre que recolhia com o seu filho um pouquinho de lenha para cozinhar o resto de sua farinha, fazer um pãozinho para si e para o filho, comê-lo e depois esperar a morte, porque não chovia há quase 3 anos naquela região e a seca era absoluta e total. Para os autores deuteronomistas e para o Elias bíblico, castigo de Deus por terem seguido deuses estrangeiros, Baais, abandonando o verdadeiro Deus, o verdadeiro marido de Israel. Quando a vê, Elias lhe grita: dá-me um pouco de água que tens na vasilha. E quando esta se aproxima de Elias para lhe oferecer um pouquinho de água, dá-me também um pãozinho cozido. Ah, não, responde ela, isto é demais, é pedir demais. Eu só tenho um restinho último de farinha. Estou levando gravetos para casa, iremos fazer fogo, iremos cozê-lo, iremos comê-lo e depois esperaremos a morte, porque não há mais o que fazer. Não, lhe responde Elias, absolutamente. Assim fala o Deus de Israel. A vasilha de óleo não diminuirá, nem a quantidade de farinha na reserva, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a terra. Aqui eu me detenho novamente para uma segunda reflexão. A primeira, acredito, já a transmiti de maneira, imagino, clara. O que não conta para este mundo, no nosso texto, uma pobre viúva, conta muitíssimo aos olhos de Deus. E Deus se servirá do ministério daquela pobre viúva desconhecida para sustentar o seu profeta Elias. Mas existe uma segunda lição que se pode tirar deste texto apenas lido. E eu a inicio apenas deixando a cada retirante a oportunidade e o tempo para aprofundarem o tema. Aqui nós temos um verdadeiro milagre. O óleo da vasilha não diminuirá, nem a quantidade de farinha que se encontra no recipiente, até o dia em que houver chuva na terra. Notem todos, há um milagre, mas o milagre não é estrondoso. O milagre não é estupendo. O milagre é, por assim dizer, escondido. Isto é, aquela viúva fará diariamente a experiência de que Deus provê aquele dia. Para aquele dia haverá sempre uma reserva de óleo e de farinha. Mas não para encher barris de óleo ou recipientes enormes de farinhas. Não para fazer celeiros. E nós aqui assumimos esta segunda lição. O nosso Deus quer fazer com que nós vivamos diariamente da sua providência. E Jesus dirá isto com outras palavras no Novo Testamento. A cada dia basta a sua preocupação. Não é preciso se atormentar com os próximos dias, nos quais não saberemos sequer
se estaremos vivos. A cada dia basta a sua preocupação. Com isto, não quero insinuar nenhuma vida preguiçosa ou irresponsável, mas deseja incutir um aprendizado, ou melhor, uma confiança absoluta na providência de Deus, que não deixa faltar o necessário para a vida de um homem de Deus naquele momento. Sim, isto é importantíssimo para nós, porque pode perfeitamente ser que nós tenhamos feito reservas, e muitas reservas para o nosso futuro. E normalmente se faz. E eu não estou aqui para desaprovar nada disso. Porém, isto tudo feito, nós devemos nos colocar nas mãos de Deus, porque dependemos muito mais de Deus e da sua providência do que daquilo que, com avidez e com desejo de ganância, tentamos trazer para nós mesmos. 2 modos, 2 maneiras de se apropriar do texto. Em primeiro lugar, não se esqueçam, aquela que vai manter o homem de Deus é uma pobre coitada que não contava para a sociedade do seu tempo e da sua época. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. Ele mesmo o diz através do seu profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos e meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu dista da terra, distam os meus pensamentos dos vossos pensamentos e as minhas palavras das vossas palavras. Ele é o Deus dos valores invertidos. O que para o mundo não conta ou não vale nada é exatamente o que ele busca para si e para fazer as maravilhas que ele deseja. A segunda lição que pudemos tirar, também acredito, foi clara. O óleo não diminuirá, a farinha não acabará durante todo o período da seca. Mas aquela mulher é convidada a confiar cada dia na providência de Deus. Eu disse que Jesus assumiu para si este lema no seu evangelho. A cada dia basta a sua preocupação. Olhai as aves do céu, vede os pássaros dos campos. Não semeiam, não colhem, e, no entanto, não lhes falta o que comer. O que vem imediatamente censurado em nós, neste episódio, é a desconfiança na providência de Deus. É confiar mais em nós do que em Deus. É confiar mais nas nossas saídas, na nossa inteligência, na nossa capacidade de raciocínio e penetração, do que realmente confiar em Deus. Isto tudo gera o quê? Gera ansiedade. E viver na ansiedade é o contrário do se entregar nas mãos da providência. E viver na ansiedade é sinônimo de falta de fé. Sim, as mais das vezes a falta de fé não significa descrença ou ateísmo. As mais das vezes, falta de fé significa
desconfiança de Deus. As mais das vezes, falta de fé significa ansiedade. Ansiedade que nos corrói por dentro e nos faz sofrer duplamente, porque não traz também a solução para os nossos problemas. Não, longe de nós vivermos uma vida irresponsável. E nem Jesus aponta este horizonte para os seus discípulos. E, no entanto, na tradição cristã e católica, quantas testemunhas, quantos santos e santas de Deus nos legaram o exemplo, exatamente o testemunho de pessoas que confiavam em Deus e viviam da confiança em Deus, sem se preocuparem excessivamente com elas próprias e com o dia de amanhã, que não lhes pertence ainda, pois pertence a Deus. Podemos enumerar alguns santos nessa direção? Eu pensaria em Santa Teresa de Jesus. Sabia ser ativa nas suas fundações, nos seus Carmelos, mas sabia também confiar na providência de Deus. Eu citaria o seu companheiro de reforma carmelitana, São João da Cruz. Eu citaria Santa Teresa do Menino Jesus. Eu citaria Santo Inácio de Loyola, obcecado em conhecer a vontade de Deus para si mesmo, e não em viver preocupado com o seu próprio futuro. De resto, e a experiência nos ensina, as mais das vezes, as nossas ansiedades acabam em nada. Ou melhor, as coisas se processam de uma maneira bem diversa, bem diferente de como havíamos projetado no início. Quem nunca fez esta experiência na própria vida? As circunstâncias se desenvolveram de tal maneira, de tal modo, que, com a graça de Deus e a sua mão, ele foi conduzido para um local bem diferente e, atenção, bem melhor do que aquele que ele havia na sua pobreza, na sua falta de recursos, desejado para si mesmo. Aqueles dentre os retirantes que quiserem aprofundar este tema, podem encontrar no Saltério, isto é, no livro dos Salmos, salmos que apontem na direção da confiança irrestrita em Deus. Não é fácil fazer esse exercício. Nós dizemos que sim, até bonito, até romântico, aparentemente. Mas confiar em Deus quando as aparências são contrárias, confiar em Deus quando o horizonte está carregado de nuvens negras, confiar em Deus quando os dias não são bons, confiar em Deus quando se faz a experiência do insucesso, não é uma coisa fácil. Não é um exercício fácil. Sim, confiar em Deus quando tudo vai bem é das coisas mais fáceis. Mas é na provação, é na escuridão, nas trevas, que se prova a verdadeira confiança ou não nas mãos de Deus. Repito, não é fácil, mas é um exercício a que cedo ou tarde, na vida cristã, nós somos pessoalmente chamados. Sem nos esquecermos do seguinte: haverá um dia e uma hora
futura, mas incerta para cada um de nós, onde o último ato da nossa existência será um ato de confiança absoluta e irrestrita nas mãos de Deus. Nas vossas mãos entrego a minha vida, nas vossas mãos entrego o meu espírito, e nos vamos, sem saber para onde, sem saber como e sem saber exatamente como tudo se passará. Nas vossas mãos entrego a minha vida. Naquele dia, todos, sem nenhuma exceção, faremos, de bom grado ou de mau grado, este exercício. Ou nos entregaremos nas mãos de Deus e partiremos para a eternidade, ou então, que sobra? Podemos nos agarrar a uma vida quando ela se esvai, quando ela foge do nosso controle. Para onde ir? Pois bem, naquele momento, ou uma confiança total, ou então uma interiorização, um cerramento, um fechamento total sobre si próprio. Aprendamos com este texto e com o exercício da vida a confiar em Deus. Mas agora vêm as perguntas clássicas que se põem ao final de uma meditação. Quais foram as vezes em que confiei em Deus? Quais foram os meus problemas que coloquei nas suas mãos? Que problemas exatamente coloquei nas suas mãos? Que problemas deixei de colocar na sua mão, procurando eu mesmo, com meu recurso próprio, a solução, sem, de resto, a encontrá-la, ou sem a encontrar de maneira plena e satisfatória. Não são perguntas que se respondam facilmente. Não são perguntas que mereçam um simples sim ou um simples não. Elas são delicadas demais para receberem um único advérbio como resposta sim ou não. É preciso cavar mais a fundo, é preciso ir mais a fundo, é preciso deixar que o Espírito nos mostre, a partir da nossa biografia, que é a vida transcorrida, quais os pontos em que confiamos e quais os pontos em que não confiamos. E mesmo assim, Deus nos conduziu, as mais das vezes, para onde não queríamos ir, de início, mas que, depois, feita a experiência, era o melhor para nós. Com o fechamento, com a desconfiança, com a falta de entrega de si mesmo nas mãos de Deus, nós nos tornamos os piores inimigos de nós mesmos. E esta frase final deve ser profundamente meditada e ponderada. Eu posso me tornar o pior inimigo de mim mesmo. E, nas mais das vezes, esta é a realidade. Não são os de fora. Está aqui o maior agressor, aquele que atenta mais contra a providência e contra a bondade ilimitada de Deus. Deixo-os, após esta segunda meditação, para que ela seja aprofundada e os seus dois momentos principais devidamente assimilados, sempre com a graça que não nos falta.